Olá pessoal, vamos a mais uma aula. O assunto continua sendo sociedade mineradora. Bom, nós vimos na aula anterior como a descoberta do ouro levou um grande fluxo de pessoas para o interior da colônia. Isso fez surgir, acelerou o processo de urbanização. Muitas cidades surgiram ali na região das minas. Isso favoreceu a atividade comercial, intensificou o comércio interno. Nós vimos que o comércio era uma atividade muito importante naquela região. Então nós vamos olhar agora como é que se estruturava essa sociedade. Vamos usar a boa e velha pirâmide para compreender isso. Nós podemos dizer que haviam 4 classes sociais constituindo a referida sociedade. No topo dessa pirâmide estavam os ricos comerciantes, os donos de mina e os altos funcionários. Eles constituíam a chamada elite mineradora. Peraí, professor, não está errado não, donos de minas abaixo de comerciantes? Não, não está. Embora a quantidade de ouro retirada fosse enorme, os donos de minas que retiravam esse ouro também tinham que pagar impostos altíssimos. Então a boa parte desse ouro acabava escoando para as mãos do reino português. Os altos funcionários eram braços direito, homens direto do rei para fiscalizar o processo, mas os mais ricos dessa história eram os comerciantes, porque nós estamos falando de uma região superpopulosa, onde a atividade mercantil era extremamente necessária. Logo em seguida, nas chamadas classes intermediárias ou classe média, você tinha artesãos, obviamente havia muitos nessa região, carpinteiros, escultores, vários outros, pequenos comerciantes, soldados, tropeiros, que era aquela galera que fazia o trânsito comercial, levando e trazendo produtos, religiosos, profissionais liberais, médicos, advogados e faiscadores, que eu explico já o que eram. Na terceira classe aí nós tínhamos os homens livres, pobres. Eram geralmente ex-escravos que haviam conquistado liberdades, ou pobres, homens pobres que não tinham ocupação definida, faziam serviços temporários, o que aparecesse. E por isso, por não ter uma ocupação definida, eram chamados de desclassificados. Acredite, eles eram a grande massa. Havia um grande fluxo dos chamados desclassificados circulando, pessoas sem empregos, geralmente ex-escravos. E na base dessa pirâmide, o extrato mais marginalizado estavam os escravos, que eram, assim como na região açucareira, a base do sistema produtivo. Vamos ver aqui alguns números, gente. Num censo, num levantamento de 1776, mostrava-se que a região mineradora era ocupada por uma porção de cerca de 22% de brancos, 26% de pardos e 52% de negros. Esse número é revelador. Veja, a elite era branca, mas eles eram a minoria da sociedade. A maioria do povo era a soma de negros e pardos, que aí somados juntos dão o quê? 78%. Esses negros, a imensa maioria eram escravos, isso porque havia alguns que haviam conquistado sua liberdade. Então essa, na verdade, é um retrato não só da sociedade mineradora de antes. A Minas de hoje ainda reflete esses números. Aliás, o Brasil ainda reflete esses números. Por isso é muito esclarecedor. No entanto, a nossa elite ainda é constituída de uma imensa maioria branca. Bom, outro aspecto importante de olhar para a configuração da sociedade é o que a gente chama de mobilidade social e que a gente já viu aqui no bimestre anterior discutindo feudalismo, lembram? Bom, mobilidade social significa a capacidade em uma sociedade de quem está embaixo se mover em direção ao topo. É a ascensão, capacidade de enriquecimento, de mudar de vida, de progredir materialmente. Isso é mobilidade social. Quando você compara a sociedade mineradora com a sociedade açucareira, o nosso primeiro protótipo social, você vai ver que havia na mineradora um pouco mais de mobilidade, porque na açucareira quem nascia embaixo morria, a riqueza era concentrada nas mãos dos senhores de engenho, o comércio ainda era uma atividade muito tímida. Já na região mineradora, podemos dizer que havia mobilidade social, e isso é muito importante, fiquem ligados pensando em nossa prova, nos anéis da vida, e para compreender a nossa evolução econômica, histórica e social, um escravo, por exemplo, da região mineradora, ele tinha alguma chance de subir. Na açucareira, ele só conquistava a liberdade se o senhor lhe desse. O escravo da região açucareira basicamente era o escravo que trabalhava na produção do açúcar, e não tinha muita chance, não tinha muita margem de crescimento. Já na região mineradora, havia sim o escravo
que trabalhava na mina, eles tinham pouca chance de ascensão, mas muitos escravos eram usados como para atividade mercantil. É bom lembrar que a posse do escravo na açucareira é muito concentrada. O senhor de engenho é quem tinha escravo. Já na região mineradora, as pessoas tinham 10 escravos, 5 escravos, 2 escravos, 1 escravo. Geralmente as pessoas livres tinham, nem que fosse 1 escravo. E muita gente usava esse escravo para mais diversas funções, por exemplo, para o comércio. Isso fazia com que alguns escravos tivessem a chance, acumulando algum dinheiro, de comprar inclusive a própria liberdade, o que fazia com que eles subissem um degrau. Então era comum que alguns desses homens livres, era difícil a chance, mas em algum momento, através de atividades como comércio, por exemplo, acessasse a classe média. E aqui na classe média não era difícil um pequeno comerciante se tornar um rico comerciante, um artesão se tornar também muito importante, assim como outros segmentos. Então havia alguma possibilidade de mobilidade na pirâmide social. Essa mobilidade era grande, professor, então podemos dizer que a sociedade mineradora era uma sociedade mais justa? De jeito nenhum. Era uma sociedade profundamente desigual. Havia essa possibilidade, mas ela era pequena. Vamos dar um exemplo. O que levou as pessoas para ir foi o ouro. As pessoas foram porque entenderam que todo mundo ia poder minerar. Quando chegaram lá, o governo português criou a intendência e criou restrições. Só explorava o ouro quem tinha condições, comprovava que tinha condições de comprar escravos e etc. Por exemplo, muita gente que veio buscar o ouro teve que ficar perambulando pela cidade, ou virou um pequeno comerciante, ou virou um desclassificado. Aqueles poucos que ainda insistiram no negócio do ouro, mas que não tinham condições de ter minas, eram os chamados faiscadores. Quem eram os faiscadores? Eram mineradores solitários que viviam subindo e descendo os rios, ainda procurando o resto que sobrou do ouro de aluvião. Então, volta e meia, um ou outro desses encontrava aí uma pepita de ouro, uma quantidade significativa e fazia com que ele subisse um pouco aí na pirâmide social. Mas a maioria desses faiscadores conseguia coisa pouca, né? Portanto, não esqueçam, o que predominava aí não era a justiça social, mas a desigualdade social. Nós estamos falando de uma sociedade que produziu muito ouro, sim, mas esse ouro não financiou um desenvolvimento, não produziu uma sociedade mais igualitária. Nós tínhamos uma grande massa empobrecida. Fiquem atentos para essas classes sociais constituintes da sociedade mineradora. Bom, vamos aqui falar sobre a base dessa pirâmide, um pouquinho mais sobre eles, os escravos, que era a imensa maioria da população. Nós já vimos no teste passado que a mão de obra escrava se organizava em 3 segmentos. Você tinha o escravo de eito, que era o escravo que trabalhava no pesado, na região açucareira, no corte da cana-de-açúcar, na região mineradora, cavando as minas, buscando ouro nas entranhas da terra, né? Nós tínhamos o escravo doméstico, que era o que trabalhava nas residências, né? E nós tínhamos o escravo de ganho, gente. Esse escravo de ganho, ele vai estar presente sobretudo na região mineradora. Por exemplo, um sapateiro, como mostra aí a imagem, tinha 3, 4, 5 escravos e ele usava esses escravos para o seu trabalho, assim como fazia outros profissionais. Entre eles, o que mais utilizava a mão de obra escravo, do chamado escravo de ganho, eram os comerciantes. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Os comerciantes usavam muito esse tipo de escravo. Então era muito comum nas cidades como Vila Rica, Mariana, Sabará, o comércio era pulsante, as pessoas circulavam o tempo todo vendendo produtos, e a imensa maioria dessas pessoas que circulavam praticando o comércio eram negros, eram escravos, que pertenciam a comerciantes. Então, entre esses escravos se destacavam as mulheres. Olha só, as mulheres eram preferidas pelos comerciantes porque eles entendiam que elas tinham mais jeito, mais trato na atividade comercial. E entre essas mulheres destacavam as chamadas negras de tabuleiro. Preste atenção, isso já foi parar nos vestibulares da vida. Quem eram as negras de tabuleiro? As negras de tabuleiro eram mulheres que viviam de vender produtos pelas ruas. Elas pertenciam a comerciantes. Elas trabalhavam pelo chamado jornal. O que eram? Eram jornadas. O comerciante dizia, olha, você tem uma semana para vender, por exemplo, R$1.000. Claro, não era real, só um exemplo. Você tem uma semana, tem que vender R$1.000. Se ela não vendesse R$1.000, a peia cantava. Ela era duramente castigada. Agora, se ela fosse uma boa vendedora e vendesse 1.100, agora vamos lembrar que o teto era sempre alto. Quando eu digo R$1.000, era um valor difícil de atingir. Mas tinha mulheres que eram habilidosas na venda e conseguiam vender, por exemplo, 1.100, 1.200. Aí elas tinham o direito de ficar com essa sobra.
Então é aí que muitas dessas escravas vão acumular dinheiro e vão comprar inclusive a própria liberdade e a liberdade dos seus familiares. Há casos de mulheres que ficaram inclusive ricas praticando esse tipo de atividade. Infelizmente, a maioria delas, muitas vezes não atingindo a meta, tinham que de qualquer forma adquirir esse dinheiro para não serem castigadas, levando muitas inclusive à prostituição. Mas a negra de tabuleiro, ela tem uma importância importante comercial, social, ela levava e trazia informações, porque ela circulava por todos os territórios. Ela conectava a cidade à mina, vendendo seus produtos, os seus alimentos e etc. Vamos dar uma olhada aqui agora, de uma forma geral, já concluindo essa discussão, sobre a produção mineradora no Brasil. Veja, esse gráfico aqui mostra a extração de ouro década a década, ano a ano. Observe, desde quando ela começa aqui por volta de 1700, até quando ela, não vou dizer acabou, não acabou até hoje, mas quando ela diminui, né, no final do século XVIII, início do século XIX. Observe, até a metade do século XVIII, os 1700, a extração de ouro só cresce. Gente, nós estamos falando, esse número que está em cima é um número em toneladas. Eu vou botar aqui um mapinha que talvez fique mais claro. Observe, até 1750, a produção de ouro aumentava a cada ano. Em 1750, extraiu-se cerca de 29 toneladas de ouro. Uma tonelada é 1.000 quilos. Eu estou falando de 29 mil quilos de ouro. É muita coisa, gente. Muito ouro, que daria para ter financiado uma sociedade super desenvolvida, não é verdade? Só que, a partir daqui, a produção aurífera começa a declinar. Aí é o que a gente vai chamar de crise da produção do ouro. Portugal sempre cobrou impostos, né? Óbvio. Quanto mais ouro retirava, mais ouro Portugal levava. Só que quando o ouro começou a declinar, Portugal achou que, na verdade, os caras haviam achado uma forma nova de contrabando. E não diminuiu os impostos. Não, é mentira, o ouro não diminuiu, continua existindo. Então, o ouro diminui, mas os impostos continuam altos. Isso vai fazer com que os mineiros se tornem cada vez mais pobres, porque vão se endividar. Por exemplo, a partir de 1750, Portugal estabelece uma cota mínima. Ele diz, nós temos, a região mineradora no seu conjunto tem que pagar por ano pelo menos cerca de 1.500 quilos de ouro, né? Isso era pago em arrobo. Um arrobo é cerca de 15 quilos. Portugal queria que por ano fosse pago pelo menos 100 arrobas de ouro. Já não havia mais tanto ouro assim. Isso significava que praticamente o ouro que era extraído era entregue a Portugal. E aí os donos de minas foram contraindo dívidas, porque não conseguiam pagar esses impostos. E aí, na década de 60, Portugal estabelece as chamadas derramas, que era o seguinte, ele disse, até data X vocês podem pagar, vocês têm até data X a pagar. Não pagando, o governo português vai confiscar os seus bens. Isso significa as casas, escravos, era um ato de extrema violência. Isso vai gerar profundas insatisfações na região mineradora durante todo esse período e vai culminar lá na frente, inclusive com revoltas, como foi o caso da Inconfidência Mineira, que aconteceu bem aqui e que é assunto, né, para o próximo bimestre. Bom, vamos terminar aqui com uma pergunta. Com quem ficou esse ouro todo? Esse ouro ficou no Brasil? Não, não ficou. O que ficou aqui foi mínimo, 10, 20, talvez 30%. A maior parte desse ouro escoou para Portugal. Mas como Portugal tinha dívidas com a Inglaterra e foi contraindo uma série de acordos comerciais que só beneficiavam os ingleses, na verdade os portugueses usavam esse dinheiro para pagar as dívidas com a Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, monopolizava a venda de produtos para Portugal e para a região mineradora. A gente já gastava outra parte do dinheiro comprando produtos caros deles, dos ingleses. Observe que esse período aqui, gente, de tempo, coincide com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial criou o tipo de capitalismo que governa o mundo hoje. E ela começou aonde, vocês lembram? Na Inglaterra. Costuma-se dizer, portanto, que quem financiou o desenvolvimento industrial da Inglaterra foi o ouro do Brasil. Olha só, se esse ouro tivesse ficado aqui, nós tínhamos financiado o nosso próprio desenvolvimento, mas não ficou. Para você entender como a colonização portuguesa no Brasil foi predatória para nós, foi ruim para nós, né? Então o ouro brasileiro ficou aqui? Não, esse ouro foi para a Inglaterra. Ok, gente, é isso, ficamos por aqui, espero que tenha contribuído. Até a próxima.